Olá, boa noite. Oi, Vitor, tudo bem? Dando aqui uns 2 minutinhos para entrarem o pessoal. Léo, e aí? Juliana. Tô dando um minutinho só para esperar aqui dar uns números e a gente começa. Bom, gente, só para fazer uma introdução ao tema, eu dei o título dessa live como Como Fazer Projetos Imbatíveis. E desse título eu tenho que fazer 2 disclaimers. Primeiro é que tem um quê de marketing, devo dizer. Porque um projeto imbatível você só afere no pós-processo seletivo, se ele realmente não for batido por nenhum. Tudo depende da concorrência. Mas existem gatilhos, existem aspectos que se você agrega um projeto, dificilmente ele não passa. Dificilmente ele não será incorporado na instituição. E é a respeito desses aspectos que nós vamos conversar. Mas não apenas, e esse é o segundo disclaimer. Antes da gente focar na questão central de você obter a aprovação no processo seletivo, que como regra é o projeto de pesquisa, eu vou passar com vocês por algumas questões, algumas perguntas inevitáveis e que todo mundo deve se fazer quando pensa em acho que vou fazer um mestrado ou acho que vou fazer um doutorado. Quando qualquer um sente esse ímpeto de buscar uma pós-graduação, um aprimoramento e esse caminho pela carreira acadêmica. Essas perguntas são por que, quando, onde e qual pesquisa você quer fazer. E assim que a gente apresentar o qual pesquisa, a gente já engatilha na questão do projeto e aí a gente entra no cerne da questão. Por que fazer pesquisa? Bom, para a gente responder isso, existem 2 respostas. Existem algumas respostas, na verdade, várias respostas possíveis. A resposta principal, imediata, e a meu ver, assim, a inevitável, você sempre tem que estar sabendo disso, você faz pesquisa para contribuir com a produção ou a reprodução do conhecimento. E eu marco esses 2 termos com bastante ênfase, a produção e a reprodução, porque eu vejo muita gente valorizando de maneira absoluta aquilo que é produção do conhecimento em sentido estrito, no sentido da inovação no direito, do conhecimento não produzido, aquilo que é novo, que explora novos espaços e não valoriza adequadamente a reprodução do conhecimento. E assim, é lógico, inovação é maravilhoso, a gente precisa de inovação para progredir com o conhecimento jurídico e não apenas o jurídico, o conhecimento como um todo. Mas a reprodução do conhecimento, ou seja, a reprodução daquilo que já está posto, isso também tem grande valor. Que normalmente é o que se faz num TCC, na maioria dos artigos científicos, nas dissertações de mestrado mesmo. Boa noite, Ana. Oi, Georgia. Estamos aqui com um grupo legal. E na reprodução do conhecimento, você está realizando um papel muito importante de dar uma voz distinta para conhecimentos já produzidos. Então, pensa nisso sob o seguinte aspecto. Existem pessoas no público interessado por um determinado tema que preferem a escrita de um determinado autor. Pensa nos manuais que você gostava de usar na graduação. Será que eles são os mesmos daqueles que você gosta de usar agora na sua prática da advocacia do dia a dia? Será que é o mesmo manual que você gosta de usar na sua prática da advocacia judicial que você gosta de usar, sei lá, para fazer um artigo científico? Vocês estão vendo como existem particularidades de linguagem que fazem com que um mesmo conhecimento, um mesmo tema, seja mais propício para uma determinada pessoa do que para outra, ou para uma mesma pessoa em diferentes momentos? Então, por isso que a reprodução do conhecimento é fundamental para ampliar o acesso a esse conhecimento e fazer com que temas possam ser
explorados bem em vários âmbitos de aplicação do conhecimento jurídico, seja na aplicação prática no âmbito judicial, no contencioso administrativo ou judicial, no consultivo ou no meio estritamente acadêmico. E aí a gente vai... Não vou passar agora para a segunda pergunta, não. Eu só vou destacar outra coisa. O outro motivo para você fazer pesquisa acadêmica, porque nem tudo é apenas, eu vou fazer pesquisa porque eu tô a fim de colaborar com o crescimento, né, do conhecimento jurídico acadêmico. Eu quero fazer pesquisa porque eu quero contribuir para o conhecimento. Nem tudo é apenas isso. Às vezes a vontade de fazer pesquisa advém de outras coisas, principalmente prestígio, autoridade, e tá tudo bem. Às vezes a gente dá uma minimizada nisso, mas isso acaba sendo um aspecto levado em conta e a gente tem que normalizar, gente. Isso é um aspecto que faz parte do cenário. E é lógico, através da pesquisa, você constrói autoridade. Você se posiciona como um especialista em determinada área. Pensa nas suas grandes influências no direito tributário. No direito, quem são os grandes influentes do direito hoje? Eles são professores, a maioria deles são professores. Se não forem professores, eles são pesquisadores, ao menos. Não estão relacionados a uma instituição de pesquisa na docência, mas provavelmente estão relacionados a uma instituição de pesquisa que realiza, não sei, lobby, por exemplo. E eles fazem pesquisa para desenvolverem projetos de lei, para influírem na política. Todas as grandes influências do direito realizam pesquisa. E aí, tudo bem, alguém pode me falar assim, mas isso era no passado. Hoje em dia, você pode construir autoridade pela internet. Verdade. Mas o que as pessoas fazem para construir autoridade no Instagram, por exemplo? Pesquisa. Tem que fazer pesquisa. É pesquisa acadêmica? Não, mas é pesquisa. A autoridade sempre vem pela pesquisa. Hoje, com a internet, não necessariamente pela via acadêmica, mas necessariamente pela pesquisa. Porque a pesquisa te coloca como um especialista com relação a um determinado conhecimento. E aí, beleza, você chegou a essa conclusão. Eu quero fazer pesquisa porque eu quero contribuir para a produção do conhecimento, para a reprodução do conhecimento e também porque eu vou aproveitar disso para construir autoridade no meu meio. Quando fazer pesquisa? Quando você tiver um assunto de pesquisa. Essa parece um pouco óbvia, mas na verdade você internalizar essa assunção de que você vai fazer pesquisa quando você tiver um assunto de pesquisa evita um cenário muito problemático para todos os envolvidos, para os pesquisadores e para as instituições de pesquisa, que é aquele cara que caiu de paraquedas num mestrado, num doutorado, numa pós-graduação, porque, sei lá, porque a mãe falou, olha, tá na hora de você fazer uma pós, meu filho, ou porque o chefe falou, olha, você só vai ser promovido se você arrumar um mestrado, ou porque, sei lá, todos os irmãos têm um mestrado e ele acha que ele também tem que ser mestre. Questões exógenas que fazem uma pessoa que realmente não tem nenhum perfil para pesquisar fala, pô, acho que eu vou ter que tentar um mestrado. E essa pessoa pode ser extremamente qualificada, aí ela entra num mestrado, chega lá, qual é o resultado disso? Das duas, uma, eu sempre falo isso. Ou essa pessoa vai ficar profundamente deprimida, ou ela vai prejudicar a instituição. No final, eu vou fazer uma chamada para vocês a pesquisarem. Eu vou fazer isso. Então parece até contraintuitivo que eu faça essa observação, mas eu acho que é fundamental. A gente tem que ter consciência de onde que a gente está se metendo, porque a pesquisa ela é uma atividade solitária. Ela demanda muito esforço, ela demanda atenção,
ela demanda sacrifícios. A gente, durante um mestrado, sobretudo, eu acho que o doutorado é até um pouquinho mais tranquilo do que o mestrado, mas o mestrado é um tranco, porque é a primeira experiência de pesquisa mais intensa da pessoa e é num lapso temporal bem menor. Então, o mestrado é um tranco e tem sacrifícios envolvidos. Se você souber que você vai encarar esses sacrifícios em nome de uma pesquisa que você tem algum tipo de vínculo, é tranquilo, tem um trade-off positivo. Então, o cenário é um. Mas se essa pessoa não tá internalizando bem essa questão, então, como eu disse, das duas uma. Ou essa pessoa vai ficar em depressão, porque ela vai abrir mão de muitos aspectos da vida dela que ela gosta e curte para dar conta desse novo projeto. Ou então, ela vai, jogar tudo pro alto, não vai conseguir dar conta do mestrado, do doutorado, do pós, enfim, o projeto que for acadêmico, não vai entregar artigo, não vai para as aulas, não vai escrever a dissertação, sei lá, vai ser jubilado, ou não chegamos a tanto, vai escrever um trabalho zoado. Isso prejudica a instituição perante a CAPES. Então, ou ela vai se prejudicar, ou ela vai prejudicar a instituição. Por isso, é fundamental a gente ter essa noção de que você tem um assunto de pesquisa que tá te dando aquele ímpeto de pesquisa. E é isso. Eu tô até falando em assunto de pesquisa e não objeto de pesquisa por uma razão bem marcada. Que... Gente, deu uma pausa, não foi? Enfim, retomando aqui. Eu tô falando em assunto de pesquisa porque nesse momento predecessor a você elaborar projeto e qualquer coisa, você não precisa ter o seu recorte certinho. Você precisa apenas ter uma ideia geral do que você quer pesquisar, atrás de que você quer buscar informações, sabe? E eu até tenho um métodozinho para você desenvolver recortes, desenvolver um objeto de pesquisa per se, a partir dessas ideias meio malucas que te dão esse ímpeto de pesquisa, mas nesse momento o que é importante é perceber que o que é necessário você sentir e ter para reconhecer que é o momento correto de fazer um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, é você ter esse ímpeto de pesquisa, é você ter visto aquele probleminha ali, nossa senhora, o que é isso? Quero resolver, eu quero encontrar a razão de ser desse problema. E isso pode vir de diversas maneiras, hein? Não tem nem como a gente racionalizar um negócio desses. Pode ser uma pessoa passeando na rua, de repente cai um raio e ela pensa, meu Deus, tem um tema de pesquisa maravilhoso. Então, assim, não existe uma tipologia, nem uma metodologia muito específica para você conseguir obter esse ímpeto. Provavelmente, se você tá nessa live, você tem esse ímpeto. Estou eu presumindo. Enfim, você só precisa desse assunto que te despertou um ímpeto de pesquisa. Uma coisa muito comum são advogados que trabalham para um determinado nicho de mercado e os clientes, de modo geral, experimentam um certo problema reiteradamente e por acaso esse advogado talvez não tenha encontrado material de pesquisa para desenvolver uma tese sobre aquele problema que acomete o seu grupo de clientes especificamente. Essa é uma situação muito corrente na qual advogados que talvez antes não tiveram esse ímpeto de pesquisa, de repente encontraram ali um assunto que pode ser desenvolvido de maneira bastante rica na academia, beneficiando o trabalho dele, a prática dele e a prática de muitos outros. Bom, e aí você já identificou que talvez seja a hora de você fazer um mestrado, uma pós-graduação, enfim, e aí você chega na terceira pergunta, que é onde fazer essa pesquisa. Que é a outra pergunta que tem duas camadas. A primeira camada é você pode fazer essa pesquisa dentro e fora da academia. Hoje em dia, com a internet, você tem uma profusão de dados livres para você ter acesso independentemente da sua conexão, do seu vínculo com uma instituição. E por isso você tem sim a possibilidade de fazer pesquisa fora do meio acadêmico. A variedade de informações na internet é enorme. E aí você consegue acessar essas boas informações independentemente de conexão
e de acesso a bibliotecas físicas exclusivas, acervos digitais exclusivos que só tenha para determinadas instituições. Por exemplo, a plataforma de pesquisa da CAPES, você só consegue usar aquela funcionalidade do CAPES se você tiver um vínculo institucional. Eu, por exemplo, quando entro lá nessa funcionalidade da CAPES, aparece no meu computador conectado com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, porque eu tenho um acesso e senha que a rede de bibliotecas da UERJ lançou para mim. Mas a base de dados da CAPES são várias revistas online que você pode ter acesso por outras vias. Aí dá um pouco mais de trabalho. Você tem que entrar lá e tem algumas revistas que têm acesso gratuito, outras que têm acesso gratuito se você consultar na própria página deles, mas você não consegue baixar, você precisa comprar. Tem algumas que você nem baixar consegue, mesmo querendo pagar, você não consegue baixar. E tem outras que você precisa pagar para acessar na própria plataforma delas. Então tem algumas dificuldades para boas informações se você não tem uma conexão com uma instituição, mas assim, existe a possibilidade de você acessar esse tipo de informação. Bom, de toda maneira, o que eu gostaria de falar aqui? Qual é a vantagem de você fazer pesquisa autônoma e não pela via de uma instituição? É óbvio, a autonomia. Não tem ninguém ali te mandando, vai por esse caminho ou aquele. E você tem ausência de responsabilidade. Deixa eu só fazer aqui uma sugestão. Eu tô vendo aqui que a Rafaela me pediu sugestão de revistas e fontes gratuitas. Nossa, tem uma infinidade, sobretudo brasileiras. Quase toda universidade tem uma base de dados gratuita e de acesso livre. Mas aí o que eu sugiro é entrar no Google Scholar. No Google Scholar você pesquisa por assunto que ele já relaciona todos esses artigos que estão em bases de dados acadêmicos. E aí você clica no Google Scholar, ele já te remete direto. E é bom usar o Google Scholar porque tá tudo compilado, você não precisa ficar entrando em cada revista individualizada. E é muito mais fácil de você processar os dados relevantes para a sua pesquisa especificamente. Existe algum programa para te ajudar a organizar a sua pesquisa? Um programa em que sentido? Gente, bom, eu acho que de certa maneira o Google Acadêmico ajuda para você encontrar fontes, beleza? E aí eu acho que eu vou aproveitar a pausinha aqui no meu relatóriozinho de live para pedir para vocês mandarem as perguntas na caixinha de perguntas, que eu acho que acaba rolando melhor de eu identificar todas, porque sinceramente eu não sei se alguém mandou antes, tá? Mas então, eu tava falando que a grande vantagem é essa autonomia, porque você não tem ninguém te mandando ir por um caminho ou outro, então você faz pesquisa porque realmente um dia você acordou, nossa, que vontade de pesquisar um assunto X, e aí você já pode entrar lá na internet e mandar bala, e você não tem nenhuma responsabilidade com relação a essa pesquisa, ou seja, se no dia seguinte você acordar e pensar, pô, não tô mais afim, tudo bem, você não precisa, você não tá obrigado. Tudo bem que no âmbito acadêmico, na pesquisa acadêmica, você também tecnicamente não está obrigado, mas você tem uma certa responsabilidade, porque se você desistir, se você não entregar aquilo a que você se comprometeu, você prejudica a instituição. Se você entrar num mestrado e não entregar a dissertação ou entregar uma dissertação zoada, você prejudica a instituição perante a CAPES. Então, de certa maneira, existe uma responsabilidade aí forte. Fora isso, também tem a questão concorrencial. Você entrou para fazer besteira e deixou uma outra pessoa para trás no processo seletivo que talvez no mestrado ia fazer um trabalho bacana. Então, assim, essa é uma vantagem da pesquisa autônoma, que você tem pleno domínio da sua decisão, você pode desistir quando for e não vai afetar ninguém, não vai prejudicar ninguém, nem você, nem seus pares e nem nenhuma instituição. Mas aí
tem desvantagens. Óbvio, pesquisar autonomamente tem desvantagens. Não por acaso é que as pessoas que têm ímpetos de pesquisa normalmente perseguem a carreira acadêmica. A primeira desvantagem é óbvio que você tem que ter um critério, um autodomínio muito forte e um conhecimento de dados bastante grande para poder eleger quais informações são boas e quais informações são ruins na internet, que é um mundo de informações e você vai encontrar informações para tudo quanto é lado. Você, a respeito de um só tema, você encontra pesquisas que levam para conclusões absolutamente diferentes. E aí você tem que ter aquele olhar para entender qual dado é bom para sua pesquisa e qual dado é ruim. Qual dado vai endossar sua conclusão e qual dado vai trazer uma certa deturpação. E aí você precisa ter muito detalhismo na verificação de como que aquela pesquisa foi feita. E aí você tem um problema na internet, que a maior parte das pessoas se orienta pela conclusão que quer chegar e não pelo objeto de pesquisa em si. Então você tem uma sedução muito forte para abandonar a metodologia. Porque talvez se você seguir um determinado método, você não vai chegar na conclusão que você quer. Mas no meio acadêmico não é assim. No meio acadêmico não importa a conclusão que você quer chegar. Você tem que ser rigoroso no método. Se não chegar na conclusão que você quer, paciência. Talvez você tenha escolhido os métodos errados. Ou talvez você tenha escolhido o seu marco teórico equivocadamente. Mas no meio acadêmico você tem que seguir o método. E para ser pesquisa estritamente considerada, independentemente de ser fora ou dentro da academia, você tem que seguir método. Estou vendo aqui mais uma pergunta. A publicação da pesquisa autônoma sofre mais restrição que a feita em ambiente universitário? Não sei porquê, mas o peso de uma universidade por trás da pesquisa ajuda na publicação científica em revistas. Com certeza. Essa é outra vantagem. E por quê? Porque mesmo que uma pesquisa seja metodologicamente adequada, feita fora de uma instituição, o endosso da instituição dá confiabilidade para aquele resultado. E não só da instituição, porque também dos professores que subscrevem aquilo. Porque mesmo que você não escreva em coautoria, se você tem o título de mestre ou doutor em determinada instituição, todo aquele corpo docente, e sobretudo aqueles que efetivamente participaram da sua banca, estão implicitamente assinando embaixo daquilo, dando confiabilidade para sua posição de autoridade naquele assunto, sabe? Vem mais uma pergunta aqui. Como não se perder no meio da sua pesquisa? Às vezes sinto que começo pesquisando uma coisa e quando vejo já estou mudando o tema. Mas isso é natural. Isso é muito natural. Pode ser que você comece uma pesquisa, e sobretudo na fase das leituras, achando que você vai tratar dessa pesquisa com uma determinada hipótese e problema. E ao longo da sua pesquisa pode ser que você encontre novas informações que vão te abrir novas possibilidades. Então isso é natural. O importante é depois você retomar o seu resultado de pesquisa e ver se todo o caminho está coerente. A coerência você só afere depois que a pesquisa está pronta. Ao longo do processo de pesquisa, isso é totalmente normal. O importante é você tomar decisões, ser assertiva na decisão. Vou ficar adstrita com minha proposição problema originária ou eu vou mudar? E mudar não tem problema nenhum. Outra desvantagem de você fazer pesquisa autonomamente é que você perde a possibilidade de ter orientação, de você trabalhar junto com um pesquisador muito mais experiente do que você. É claro que, em termos práticos, pode ser que na vida fora de uma instituição acadêmica você tenha a ajuda de alguém. Então é lógico que essa desvantagem acaba sofrendo algumas relativizações, mas como regra, você está dentro de uma instituição, te facilita ter acesso aos aportes de pessoas que são muito mais experientes na atividade de pesquisa e isso pode te beneficiar de formas muito além da sua pesquisa especificamente.
pode ser que isso te abra portas para outras publicações, pode ser que isso te abra portas no mercado de trabalho mesmo, pode ser que isso te propicie conhecer pessoas que você ama e, sei lá, você faz novos amigos e, sei lá, ou então se relaciona com alguém, enfim. O meio acadêmico, ele meio que força relacionamentos, porque você precisa receber aportes de orientadores e de colegas que fazem os mesmos grupos de pesquisa e as mesmas disciplinas. Então é uma atividade de pesquisa, e pesquisa é uma coisa isolada, mas que te força a ter relacionamentos novos. E eu acho que isso é uma grande vantagem, porque se você fizer pesquisa autonomamente, você pode sim se envolver em grupos de pesquisa que ocorrem fora da academia, mas a grande parte das pesquisas autônomas realizadas são realizadas solitariamente. E além disso, a outra vantagem que eu queria mencionar era justamente aquela que já foi levantada pelo nosso colega, pelo Montenegro, J. Montenegro, que é você ter maior facilidade de publicação dos seus resultados de pesquisa. E além disso, você, mesmo publicado, você tem uma maior confiabilidade daquele trabalho publicado. As pessoas acessam e citam mais. Por exemplo, você trabalhou agora, recebeu uma demanda de cripto. E aí você percebeu que tinha pouquíssimo material falando sobre tributação de criptomoedas, criptoativos. E aí pensou, que material, que objeto de pesquisa interessante, vou trabalhar sobre isso. Você produz um livro sobre tributação de cripto. Só que você não tem você não tem mestrado, não tem doutorado, enfim. O seu livro pode ser excelente e ele pode fazer muito sucesso, mas tivesse você um prefácio subscrito pelo seu orientador ou pelo um professor da sua instituição, se você tem esse endosso da universidade, existe um elemento de confiabilidade que realmente coloca o livro em outro patamar. De princípio, porque depois, se você tem um livro de um cara que não é titulado, mas que é muito melhor do que o livro de um cara titulado, mas que produziu um negócio meio médio, com certeza o livro bom vai superar o livro ruim. Mas, de princípio, na corrida desses livros, aquele que tem a subscrição de uma universidade, o endosso de uma universidade, sai ganhando. Dizer diferente é ser um pouquinho hipócrita. E a outra pergunta que tá dentro dessa questão de onde fazer pesquisa ok, aí você decidiu que você vai para o meio acadêmico, qual instituição, né? E essa é uma pergunta que precede, que é fundamental para a feitura do projeto. Porque é a questão que eu queria amarrar essas perguntas. Existem vários aspectos que vão informar essa decisão de em que instituição você vai fazer o seu mestrado ou o seu doutorado. Deixa eu ver aqui. O Daniel, entendo que a pesquisa pronta é apenas um produto. O andamento do mestrado, os seminários e relatorias são sensacionais. É isso. Também acho. A titulação, muitas vezes, é o que é desejado, né? Mas a experiência de mestrado não tem igual. Eu acho que é muito melhor, é um ganho muito maior do que o mero título. Quem já fez mestrado, com certeza, subscreve essa afirmação e quem vai fazer vai ver que é verdade. É uma experiência extremamente enriquecedora. Mas como eu estava falando, você vai escolher uma instituição com base em vários critérios. Se você mora num estado, isso vai ser levado em conta. Numa determinada cidade, então a facilidade de acesso à prática, o fato de ser prático ou não você ir a uma determinada universidade, o custo dessa universidade, você tem a possibilidade de uma universidade pública ou uma privada. Dentre as privadas existem aquelas que têm programas mais caros e programas mais baratos. Enfim, você tem vários aspectos que serão levados em conta. Mas aí tem uma questão fundamental. Para mim é o mais fundamental, que é você ter alinhamento fundamental com a instituição de pesquisa. E aí, para você avaliar se você tem esse alinhamento com a instituição,
tem uma fórmula de você encontrar isso. Estude as controvérsias. Então você pega uma controvérsia muito dramática do direito tributário, estuda essa controvérsia e vê para qual lado você pende. E aí você chega à conclusão, eu pendo para as conclusões da corrente A. Eu até joguei um IGTV no Tributário em Jogo hoje sobre uma das maiores controvérsias do direito tributário, que é a respeito da tipicidade. O princípio da tipicidade deve ser entendido no direito tributário como tipicidade cerrada, fechada ou tipicidade aberta. Ou então, será que não existe princípio da tipicidade? Aí você estuda essa controvérsia, vê para qual lado você pende e procura os autores que defendem esse ponto de vista. Em que instituições eles estão? Provavelmente essa é a instituição ideal para você, porque você tem um alinhamento fundamental com aquela instituição de pesquisa. Aí, quando você identifica essa instituição ideal, pode ser que você encontre alguns óbices. Por exemplo, você está você tá no sul do Brasil e aí você reconhece que você tem um alinhamento fundamental com a UERJ, que tem professores que defendem a tipicidade aberta e a ausência de princípio da tipicidade. Então, se você encontra alinhamento com uma dessas duas posições, você vai pensar, eu tinha que ir para a UERJ, mas eu tô aqui no sul do Brasil, o que eu faço? Aí, o que você faz? Você estuda o corpo docente das instituições que seriam mais práticas para você. Porque um desses professores pode ser que tenha sofrido influxos de um panteão de docentes da UERJ. Ricardo Lobo Torres, que é a grande referência da UERJ, pode ser o grande referencial de um desses professores de uma universidade que é do seu lado, que tem um programa de pós-graduação em Direito Tributário. Então, essa é uma orientação que pode te levar diretamente para a sua instituição ideal ou indiretamente. E é importante que você eleja a instituição levando em conta todos esses aspectos, porque também não adianta você falar, então vou sair do sul do Brasil e ir pro Rio de Janeiro para fazer pesquisa. Aí no meio do caminho você tem um problema e você não consegue dar conta do projeto e abandona. Isso é ruim para você, aquele senso de descumprimento com um projeto pessoal, e é ruim para a instituição. Então é importante a gente ter esse senso de prudência e fazer uma avaliação conjunta de todos os aspectos que informam a decisão, né? E vamos lá, qual pesquisa? Esse talvez seja o ponto sobre o qual eu recebo mais perguntas no meu direct, porque são muitos pontos de pesquisa possíveis, né? Sobretudo no Brasil, em que a gente está acostumado a fazer essa constatação de que o nosso sistema é complexo, o nosso sistema é injusto, o nosso sistema é multifacetado e ele é plural, ele tem muitos tributos de facetas muito particulares e cada um envolvendo uma controvérsia diferente. E aí é lógico que a todo tempo você se depara com um assunto que pode render uma pesquisa bem maneira. Então, como é que você escolhe um assunto de pesquisa? E mais especificamente, como é que você escolhe um recorte de pesquisa? Por quê? Quando a gente pensa em qual pesquisa que a gente vai realizar, a gente tem que pensar nisso imaginando que a gente vai transmudar uma ideia num projeto de pesquisa. E uma ideia não é um projeto de pesquisa, certo? Tem várias fórmulas para você conseguir fazer essa racionalização, mas eu gosto de utilizar um raciocínio de 4 filtros, tipo, num processo discriminativo e delimitativo de um recorte de pesquisa. Primeiro, você fixa um panorama temático, você depois passa para o seu tema, subtema e recorte. Antes de eu levar isso para frente, deixa eu ver o que o Montenegro perguntou. Digamos que eu não queira fazer mestrado, mas quero publicar. Tem alguma indicação de local de publicação? Tenho. Você tem que buscar revistas que vão fazer uma avaliação cega do seu artigo. A revista da UERJ, por exemplo, faz. Mas, assim, essa é a regra das revistas especializadas que são bem qualificadas pela CAPES. Procura a listagem das revistas reconhecidas pela CAPES.
e consulta a programação editorial delas, porque tem lá a discriminação de ser a avaliação cega ou não. A avaliação cega não leva em conta a autoria e, com isso, também a titulação do autor. Então, essa é uma boa. Mas eu recomendo da UERJ, que é uma excelente revista. Vamos lá. Panorama temático, o que é? É um temão, é um assunto grande, é um assunto muito amplo que realmente, se você for escrever sobre isso, vai fazer um tratado. Por exemplo, um processo fiscal. Processo fiscal é um tema gigante, tem um monte de coisa ali dentro. Vai escrever sobre o quê? Só se for um manualzão, um tratado sobre aquilo. Direito tributário internacional, mesma coisa, é um tema grande. Desenho institucional, reforma tributária, mesma coisa, é tudo panorama temático. É um assunto grande a respeito do direito tributário, da área na qual você quer se especializar, na qual você quer pesquisar, que já te dá um primeiro direcionamento, mas está longe de ser o suficiente para você discriminar, para você desenvolver um projeto de pesquisa. A partir desse panorama temático, você vai passar esse negócio num primeiro filtro e você vai extrair dali um tema. O tema, como regra, é extraído desse grande tema com uma outra área, um outro recorte, uma abordagem específica. Por exemplo, quero falar sobre reforma tributária. Esse é o meu panorama temático. Deixa eu tirar um tema daqui. Tá, então eu vou falar sobre legislação de imposto de renda. Reforma tributária da legislação de imposto de renda. Tá, isso é um tema, mas tá longe de ser um projeto de pesquisa, porque o que você vai pesquisar nisso, né? E aí você passa esse negócio novamente sob um outro filtro, subtema. O subtema já vai identificar o seu objeto de pesquisa. Aí eu vou pesquisar imposto de renda, a legislação do imposto de renda sob um viés de reforma tributária, avaliando a relação econômica entre as bases de cálculo do imposto de renda da pessoa física e do imposto de renda da pessoa jurídica. Eu tô aplicando aqui o exemplo na prática do meu objeto de pesquisa no doutorado, porque eu não tinha programado exemplificar, então acaba sendo natural para mim exemplificar com a minha própria experiência. E isso é um objeto de pesquisa. Isso que eu acabei de falar é um objeto de pesquisa. Mas isso é aplicável num projeto? Dá para eu transcrever isso num projeto? Não. O que eu consigo transcrever num projeto? Um recorte, que é um objeto de pesquisa, é um subtema agregado de uma proposição, uma proposição problema, e que é uma hipótese, de uma hipótese e um marco teórico. Então, a proposição problema desse subtema que eu falei é a tributação, o método integrativo da isentivo não é adequado para fins constitucionais. Marco teórico, Paul Kirchhoff. Ou eu posso botar outra proposição problema. Tributação de todos os rendimentos na pessoa física e extinção do imposto de renda da pessoa jurídica. Marco teórico, Paul Kirchhoff ou Fogel. É sempre isso que você vai fazer. Você vai botar uma pergunta. Qual é a questão de pesquisa? Normalmente é uma controvérsia, é uma coisa que vai despertar dúvida. Se eu falar extinção do imposto de renda da pessoa jurídica, você vai falar, pô, mas peraí, calma. Como assim extinção? É isso que a hipótese vai fazer. Ela tem que gerar dúvida. Ela tem que gerar... Mas é o quê? Como que você está afirmando isso? Por quê? Porque a pessoa vai acompanhar a sua pesquisa nos seus métodos de testagem e chegar lá na sua conclusão para averiguar se a sua hipótese foi provada correta ou incorreta, tá? E tem isso. A sua hipótese não necessariamente precisa ser provada correta. A sua hipótese pode sim ser provada incorreta e isso não é problema para pesquisa metodologicamente adequada. Porque o que você intenciona fazer numa pesquisa acadêmica é fixar uma hipótese, aplicar técnicas de testagens e no final avaliar se essa hipótese foi provada verídica ou inverídica. Se verídica, você produz uma tese.
se em verídica você está produzindo a antítese. Mas tanto a tese quanto a antítese são conhecimentos jurídicos válidos e metodologicamente apurados. Mais uma pergunta que veio aqui. No mestrado, há espaço, convites para outras publicações que não sejam sobre o objeto de pesquisa? Sim. Sim, tem muitos professores que depois, no final das disciplinas, programam coletâneas, ou mesmo fora de disciplinas específicas, mas isso é muito legal fazer. É muito legal participar dessas publicações, até mesmo porque o que eu vejo muito é que a atividade de escrita em si é um pouco postergada. Mesmo os pesquisadores prudentes, eles engatam na leitura, mas até escrever fica um pouco na resiliência, e na resistência, melhor dizendo. E essas publicações apartadas são legais para já botar ali os dedinhos para se exercitarem. E isso facilita no processo de escrita como um todo. Até mesmo porque, assim, o último trabalho acadêmico que a pessoa escreveu antes de fazer uma dissertação, se ela não tem o hábito de escrever artigos, é o TCC. E a depender do momento de carreira de cada um, pode ser que tenha um certo tempinho a pessoa não tenha o hábito de escrever, salvo se nas suas questões práticas da advocacia, que é uma escrita que tem um viés totalmente diferente. Não na consultoria. Na consultoria não é tão diferente. Mas na advocacia, em sentido estrito, né, no contencioso, é diferente. Acho eu, né? Tem gente que não acha. Bom, e aí você firmou lá o seu recorte. Você tem o seu objeto de pesquisa, você tem a sua proposição problema e você tem seu marco teórico. Marco teórico são os referenciais teóricos que você fixa e você não precisa problematizar. São premissas sobre as quais você precisa desenvolver os raciocínios cambiantes. O marco teórico não cambia. O marco teórico fica fixo e ele garante a rigidez metodológica e a coerência de todo o seu processo de testagem de hipótese, tá? A Rafaela pediu para eu falar um pouco dos métodos, mas eu vou deixar isso para comentar daqui a pouquinho, porque uma vez a gente fixando isso, a gente vai desenvolver de fato o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é um recorte em texto, ou seja, ele é essa ideia, o seu objeto de pesquisa, mais a proposição problema e mais o marco teórico transcrito num texto corrido que captura o interesse de quem vai orientar ou de quem conhece quem vai orientar, da banca, digamos assim. Ou seja, é um texto que explica essa sua proposição problema e o seu marco teórico. Então, se você vai explicar a proposição problema, você tem que destacar por que é um problema. Então, aí vem a relevância do tema, vem toda uma questão de escrita que convence, várias técnicas a respeito de que podem ser aplicadas para você transformar um texto médio num texto que captura interesses e que captura atenções e que instiga o outro a saber como que aquilo vai terminar. Além disso, você vai acabar apresentando a sua bibliografia, aquela que você usou no seu projeto e aquela que você acha que é fundamental, e também a metodologia sugerida para averiguação da veracidade daquela hipótese. Os métodos aplicados, eles vão variar absurdamente a depender do tipo de pesquisa que você está empreendendo, a depender da proposição problema. Basicamente, você pode ter aquelas pesquisas que são aquelas testagens que são voltadas para averiguar se uma situação é verídica do ponto de vista fático, e isso normalmente desemboca para pesquisas empíricas, ou então para aquelas que vão avaliar se essas pesquisas se essas conclusões, se essas premissas são verídicas a partir de uma análise normativa, e daí você tem pesquisas exploratórias. E aí você tem técnicas diferentes para cada uma, que a especificação acaba entrando numa minúcia
que demanda o trabalho sobre um objeto de pesquisa específico. Onde achamos tudo isso que está falando, sobre hipótese, marco teórico? Bom, existem livros sobre metodologia de pesquisa. Eu tenho alguns aqui, me escapam os nomes dos autores no momento, mas eu posso fazer indicações depois num post, ou nos stories, no Tributário em Jogo, ou aqui no meu pessoal, enfim. Mas, na verdade, eu aprendi melhor a respeito disso na prática e com o meu orientador. Bom, vamos lá. Projeto de pesquisa. Aí você escreveu o seu projeto de pesquisa. Como é que você vai fazer com que esse projeto de pesquisa ingresse no programa de pós-graduação de uma instituição de pesquisa? Bom, primeiro, você tem que olhar o edital do processo seletivo que você vai aderir. E nesse edital inevitavelmente, você vai encontrar todos os requisitos objetivos que esse projeto tem que apresentar. Esses requisitos, esses aspectos, você tem que ter no seu projeto, senão ele não vai ser admitido para análise. Então, você tem que ter um projeto admissível segundo as normas editalícias. Esse é o básico. Mas não basta que o seu projeto seja admissível, senão também um projeto muito legal. Você tem que ter um projeto encantador, um projeto que inspire a intenção de pesquisar junto, porque o seu potencial orientador está na banca, entende? Então, um projeto imbatível é mais do que apenas aquele projeto admissível. Tem vezes que o edital vai ter uma disposição explicando que aspectos serão considerados pelos membros da banca na sua atividade de avaliação, né? Quando eles forem dar a nota, eles vão levar em conta determinados aspectos do projeto para tirar ponto ou dar ponto. E isso teve no edital do processo seletivo do mestrado e doutorado da UERJ do ano passado. Tinha um dispositivo falando sobre o que seria levado em conta pela banca na sua atividade de avaliação. Mas pode ser que não tenha essa disposição. Mesmo assim, mesmo não tendo essa disposição editalícia, existem aspectos fundamentais e básicos que fazem um pesquiso brilhar mais que o outro. A relevância do tema na atualidade, a controvérsia jurídica que ele desperta, as repercussões práticas da obtenção de uma solução para uma certa controvérsia, para a solução de uma proposição-problema. E tem o grande ponto, que é o alinhamento temático de pesquisa com a instituição. Então, várias questões vão ser levadas em conta, inclusive para a eleição do tema. Inclusive não, esse é um dos pontos cruciais, sobretudo se o edital tiver a previsão que teve no último processo seletivo da UERJ, que é a indicação de orientador. Se ele tiver essa exigência, se o projeto tiver que indicar e direcionar o orientador já na hora de submissão do projeto, a eleição do tópico de pesquisa, do objeto de pesquisa, é fundamental como uma questão que vai capturar a atenção ou não. Eu vou dar uma pausa aqui para pegar a pergunta da Lorena. Tati, não é objeto da live. Pô, Lorena, mas os programas de mestrado que eu pesquisei exigem um memorial junto com o projeto de pesquisa. Você pode falar sobre isso e... Bom, eu teria que ver o edital. Esse tipo de constatação tem que estudar em conjunto, tem que estudar o edital. Na mentoria, inclusive, depois eu vou engatar nisso, mas já adiantando. Numa mentoria, esse tipo de mentoria acadêmica tem que levar em conta as particularidades do mentorado. Na hipótese da Lorena ser minha mentorada, eu teria que ler em conjunto esse edital com ela. E a formulação do memorial seria pensada em conjunto com o projeto. Então, como os processos seletivos que eu conheço não exigem memorial,
teria que consultar, mas parece que é uma carta de apresentação. Seria talvez uma carta de recomendação às avessas, feita pelo próprio subscritor, né? Pelo próprio subscritor do projeto, pelo próprio candidato. Mas, novamente, tem que ver o edital. Vamos lá. Tá. Ano passado eu fiz uma testagem de um método para... Bom, eu já tinha passado meu próprio processo seletivo, eu tô no doutorado hoje em dia, então eu teria 2 processos seletivos na minha bagagem, mas ano passado eu tive uma testagem como mentora de um aspirante a mestrando. Daniel tá aqui. Daniel foi minha cobaia e a gente testou um método de mentoria e ele conseguiu passar para o mestrado da UERJ em Direito Tributário em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento, que é um mestrado extremamente concorrido, e ele passou com um projeto para o orientador a que ele direcionou, e foi um trabalho em conjunto de muito sucesso, foi muito bacana, inclusive é um tipo de ajuda, um tipo de serviço que eu gosto muito de fazer, e como agrega um valor danado, eu transformei num produto. E a partir da experiência que eu tive com o Daniel, eu estruturei um programa de mentoria acadêmica que objetiva... Daniel tá falando, deu certo? Será? Eu acho que não, né? Acabei com a sua vida, né, Daniel? Agora a carga de leitura tá acabando com todos os seus pequenos tempinhos de lazer. Uma coisa. Enfim, esse programa de mentoria, ele pretende ser predecessor e acompanhar esse processo de participação de um processo seletivo mediante a submissão de um projeto ou mediante a realização de um exame de admissão. E aí tem que aguardar o lançamento do edital para ver quais serão as condições. Esse ano, aposto que será mediante projeto, novamente, replicando o modelo do ano passado. E ouso dizer que existe a possibilidade de a exigência de projeto ser mantida ainda quando a possibilidade de feitura de exame de admissão presencialmente voltar. Inclusive, essa é uma prática muito comum nas instituições de pesquisa, exigir a feitura de um exame de admissão e a apresentação de um projeto de pesquisa. Eu particularmente vejo vantagens na exigência de projeto de pesquisa. Então vamos lá, eu trouxe aqui a estrutura do programa de mentoria, que tem 2 partes, 3 partes para ser bem precisa, mas tem 2 partes fundamentais. Uma primeira parte de direcionamento e uma segunda parte de preparo. No direcionamento, a gente vai se preocupar principalmente com a instituição a qual esse projeto vai ser direcionado, e a hipótese, a proposição problema e o marco teórico da pesquisa. Isso é direcionamento. E aí, para isso, a gente vai ter que conversar muito e avaliar os temas de interesse. A partir desses temas grandes de interesse, a gente vai enxugando e passando nesse filtro delimitativo para chegar na proposição problema, na hipótese de pesquisa e, a partir disso, também eleger os marcos teóricos que serão propostos no projeto. O segundo ponto, que na verdade é uma fase intermediária entre o direcionamento e o preparo, é a seleção de bibliografia para o projeto e para a pesquisa, porque todo projeto de pesquisa conta com a bibliografia que você usa para fazê-lo e a bibliografia que você julga fundamental para aquela pesquisa no todo. Então, você não precisa ler tudo, mas você precisa já saber quais são as leituras fundamentais para levar a cumprimento uma determinada pesquisa em uma determinada área, certo? Então, essa é uma ponte da fase de direcionamento para a fase de preparo, porque uma vez você já sabendo a respeito do que você vai escrever, já sabendo qual é o seu marco teórico e já coletada a sua bibliografia, você vai escrever. E aí é o segundo ponto. Antes de eu entrar nisso, eu vou ver aqui a pergunta da Lorena. Você acha que vale a pena tentar o mestrado logo após concluir a graduação?
A UERJ costuma abrir inscrições apenas uma vez ao ano? A UERJ abre uma vez ao ano. E sim, acho que vale a pena. O meu processo seletivo de mestrado eu fiz no último ano da graduação, inclusive. Então, eu acho que eu falo por experiência própria que vou dizer o seguinte, dá um pouquinho de medo, mas é maravilhoso. É muito bom. E se você já tem esse ímpeto de pesquisa, faz todo sentido você fazer logo. Porque vai que depois você engrena na atividade prática da advocacia e perde o timing. Pode ser que talvez você perca aquele momento otimizado para participar do processo seletivo. É isso. Bom, nessa segunda fase, que é o preparo, a escrita do projeto fica na conta do mentorando, gente. Obviamente, porque o meu método não ofusca a autoria. Até mesmo por uma questão de ética. Então, quem escreve o projeto é o mentorando. Mas a gente faz um jogo, né, de revisão. O mentorando escreve a primeira minuta do projeto, eu faço uma revisão, faço todas as minhas observações, sugestões e críticas, comentários, qualquer coisa, em nota de comentário, mando com essa revisão. Você incorpora ou não, o mentorando, ele incorpora ou não se quiser. Se quiser, incorpora, se não quiser, manda com observação, a gente vai discutindo o projeto de pesquisa. Então aqui é um jogo de vai e volta, e a versão final para ser submetida ao processo seletivo será a versão que eu tiver lido e tiver achado que já não tem mais pontas soltas. Então aqui é um trabalho em conjunto, a escrita fica na conta do mentorando novamente, mas existe um esforço de revisão e que não vai ter limite de ir e vir, senão apenas o objetivo de produzir um produto final bastante redondinho e preparado para aquela concorrência. Bom, e aí vem a outra verdade, que é o seguinte: como demanda um esforço de mim, esse programa de mentoria não pode contar com muitas vagas, não apenas algumas. Eu tenho que juntar com a minha agenda e eu estava inclusive com esse programa estruturado já há um tempo e com um pouco de dificuldade de identificar quantas vagas eu ia efetivamente abrir. Então são poucas vagas. E exatamente por ter poucas vagas, não dava para eu abrir um carrinho e deixar aberto, deixar comprar, livremente. Porque vai que a primeira pessoa que efetivamente comprasse não fosse alguém que efetivamente tinha um interesse nesse tipo de projeto. Então eu estava até conversando a respeito disso com a Micaela, como que a gente poderia operacionalizar essa minha oferta desse produto. E a gente chegou numa sistemática que eu acho que vai ser bem divertida, vai ser ótima e construtiva para todo mundo. Para mim, que vou poder oferecer esse serviço de uma maneira interessante e otimizada aos resultados que eu quero produzir, afinal é uma mentoria de resultado. E para vocês que vão poder se beneficiar do conteúdo que eu posso oferecer de maneiras diferentes a depender da fase de cada um. Eu vou fazer o seguinte: eu já disponibilizei lá na minha bio um link para um formulário que vocês vão se inscrever para uma consultoria acadêmica gratuita. A gente vai marcar 3 dias para vocês poderem fazer essa inscrição. E depois de 3 dias, daqui a 3 dias, após essa live, a gente vai contar 3 dias. Depois a gente vai agendar com todo mundo um horário pra gente fazer uma reunião individual, não é coletiva. Sou eu e cada um que mandar o formulário. A gente vai fazer uma consultoria acadêmica gratuita e individual pelo StreamYard. Ou pelo Zoom, pelo StreamYard, provavelmente. Mas o ponto é que é um serviço individualizado e ali a gente vai poder bater um papo sobre o momento de vida de cada um, ou sobre esse ímpeto de pesquisa, sobre particularidades que vão me fazer direcionamentos diferentes para cada um. Eu vou prescrever direcionamentos otimizados ao seu momento, pode ser que seja para mentoria. E aí, nessa reunião, a gente conversa sobre a possibilidade de uma mentoria. É isso, gente. A consultoria acadêmica é gratuita. A reunião, sim. Então, só reforçando, o link para inscrições
tá na minha bio. Eu tirei meu Linktree lá, o único link vai direto pro formulário de inscrições, que é um formulário do Google, simplesinho, vocês vão dar seu nome e via de contato pra gente poder, daqui a 3 dias, fazer contato com vocês pra fazer esse agendamento num dia e hora que seja bom pra mim e pra você. E aí a gente vê como é que isso termina. Pode terminar em mentoria e pode terminar com você lá dentro de um programa de mestrado. É isso, gente. Mais alguma pergunta? A live vai ficar gravada? Vai. A live vai ficar gravada. Acho que se ninguém for mais mandar nenhuma pergunta, eu vou encerrar por aqui, tá, gente? Uma boa noite pra todo mundo. Também, se vocês inventarem alguma pergunta, podem mandar no direct do Tributário em Jogo ou aqui no meu pessoal. Fiquem à vontade que a gente conversa no direct. Se vocês tiverem dificuldade de clicar no link, também pode me pedir pelo direct que eu mando o link do formulário. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Boa noite.